A qualidade da nutrição animal disponibilizada à produção deve ser um fator essencial para qualquer pecuarista. Feito com planejamento, a tendência da boa alimentação é trazer inúmeras vantagens financeiras e, claro, ainda ajudar no melhor desenvolvimento do gado. Vamos aprender tudinho com o zootecnista Roger Barros, analista técnico da Quintia Brasil. Olá, bem-vindo. Olá, Fábio. Boa tarde, tudo bem? Olá, olha só, nós temos aí algumas alternativas para auxiliar o pecuarista nessa nutrição de qualidade, né? Exatamente. A principal alternativa que nós temos hoje para alimentar, principalmente bovinos, é o processo de ensilagem, né? É um processo onde as forragens são cortadas e passam por um processo de fermentação anaeróbica ali, e posteriormente são alimentados aos animais para a nutrição, né? Sim, isso é uma técnica, inclusive, usada quando há uma escassez, inclusive, da própria forragem, né? Exatamente. O nosso país ele é muito grande, né? Muito vasto, e em diferentes regiões a gente acaba sofrendo essa estacionalidade forrageira que nós falamos, né? Que é há períodos de muita chuva e períodos secos, né? Então, dentro nesse período, a gente acaba utilizando essa estratégia para estar alimentando os animais e eles não estarem perdendo, né, o desempenho, perdendo produção, e também o produtor não está perdendo aí o investimento que ele fez, por exemplo, no período das águas, né, no qual os animais tinham mais oferta de pastagem, né, de alimento sobrando, né? Ainda mais que a gente está vivendo situações tão extremas, né, quando a gente fala sobre clima, né, no Brasil. Às vezes a gente tem que realmente usar de alternativas, de técnicas diferenciadas para que a gente possa garantir essa nutrição adequada, né, e de melhor qualidade. Agora, Roger, nós temos também essa situação quando há condições de manter essa silagem, né, essa forragem bem armazenada, né? Isso, quando a gente consegue produzir esse alimento, essa forragem de qualidade e armazenar ela para ser usada em outros períodos, isso é um trunfo ali na mão do pecuarista, né? E ela pode ser não só utilizada, como a gente comentou, né, num período de escassez, um período de dificuldade climática, mas também como em confinamentos, né? Por exemplo, um confinamento de terminação de gado de corte ou de bovinos de leite, em que os animais estão confinados. Então, nesse sistema intensivo de produção, essas forragens conservadas, elas são um alimento muito importante que acabam constituindo grande parte da dieta fornecida aos animais. Entendi, Roger, para deixar mais claro ao telespectador, às vezes essa condição que o senhor disse de fermentação, como é que ela forma uma massa verde, vamos dizer assim, e isso acaba reunindo os nutrientes necessários, né? Como é que seria? E qual cultura seria mais apropriada? Milho, né? Temos algumas outras, né? Ótimo. Então, esse processo ele ocorre da seguinte forma. Então, né, o produtor vai produzir a lavoura, né, vai cortar com maquinário isso adequado, né, e vai estocar isso numa estrutura lá que a gente denomina silo. Então, existem vários tipos de silo, né? Existem silos que são escavados na terra, silos que são de alvenaria, silos bolsa, silos que são, que a gente chama, que são as bolas, né, que são envoltos com plástico. Então, essa forragem, a partir desse momento que ela foi colocada nesse ambiente ali praticamente hermético, né, sem oxigênio, ela ocorre um processo de fermentação. Então, essa massa picada de forragem verde, ela tende a fermentar. Então, açúcares solúveis que estão presentes nesse alimento são transformados em ácido lático, e esse ácido lático, né, as bactérias transformam esse ácido lático para conservar o alimento. Então, abaixa o pH e a conservação do alimento. Então, várias forragens podem ser utilizadas, né? O milho, o sorgo, a cana-de-açúcar, o capim-elefante, o girassol, outros capins também.
Então, é uma gama muito grande de forragens que podem ser conservadas dessa maneira. E aí isso vai depender muito da região, né, que o produtor está inserido, de qual que é. Às vezes o produtor tem um excedente de uma produção, por exemplo, de uma forragem, de uma pastagem, de mombaça, por exemplo, ele pode estar também ensilando esse material. E cada forragem dessa ela tem características próprias para serem ensiladas. Então elas têm que atender uma matéria seca de acordo. Então elas têm as suas particularidades, né? Cada espécie que é ensilada tem a sua particularidade. E assim, se a gente pudesse explicar com a questão de cada cultura, né? Mas assim, daria mais energia, daria mais proteína. Qual seria um meio, ou tanto faz, né? Seja pela proteína, ou seja, no caso da energia, o importante vai ser a fibra que vai ser fornecida ao animal. Isso, exatamente. Todas as forragens ali que vão ser ensiladas, o principal componente que elas vão contribuir para a alimentação vai ser a porção fibra, né? Principalmente quando a gente fala de ruminantes, de bovinos, nós estamos pensando em fibra, né? Essa fonte que esse animal tem a capacidade de usar essa fibra como uma fonte de energia lá no processo de fermentação no ruminal. Mas, assim, a gente tem algumas forragens, por exemplo, para citar aqui o milho, que ele fornece tanto fibra como energia, né? E, por curiosidade, ele é a forrageira que é escolhida, né? Para se produzir silagens hoje, assim, em grande quantidade, é a que tem se destacado, né, no cenário nacional aí. Roger, é importante também sempre observar a necessidade da quantidade, né? Porque certos animais, se você também exagera nessa alimentação, vai trazer prejuízo, né? Vai trazer um engorda demais e isso não é benéfico para o resultado, né? Exatamente, né? Quando a gente está trabalhando com um planejamento forrageiro dentro de uma propriedade, nós acabamos pensando nisso, né? Então, para quais categorias a gente vai usar a silagem, por qual período que a gente vai usar, e acaba adequando nas dietas para que a inclusão dessa forragem seja feita de acordo, para que a gente não tenha nenhum malefício ou um desperdício de material, né? Então, isso que você comentou é realmente importante. Então, tem que se adequar a forragem, a silagem ali correta para a categoria correta. Então, você não vai fornecer algo muito energético para animais que não precisam, né? Senão você estaria desperdiçando também aquele recurso. Embora a tecnologia, né, ajude já muito o produtor rural, mas é super importante contar ali com um planejamento de planilha, né, de você estar ali realmente com um gado numerado, você vê a quantidade que você já entregou para certo grupo de bovinos, e isso ajuda justamente você a equilibrar essa fonte nutricional, né? Exatamente. Nós, quando fazemos o planejamento forrageiro, né, a gente tem que levar em consideração esse acompanhamento, né? Muitos produtores acabam produzindo a silagem e não tem esse acompanhamento, ou não tem essa orientação. E acaba que no meio do caminho lá, ou ele tem uma ideia de terminar alguns animais confinados, ou ele é um produtor de leite, e ele acaba produzindo essa silagem e acaba não tendo esse planejamento, essa organização, e ele acaba ficando sem esse alimento. Então, isso traz um prejuízo que é aquela assim, deixa o animal sem alimentação, né? Então, não tem aquela segurança alimentar. Então, por isso é importante esse, como você comentou, a questão até de forma mais simples está planilhado ali, né? O que vai ser necessário que a gente plante para atender aquele rebanho em específico. E nesse quesito financeiro, né? Ele é interessante porque justamente você reusa, né? O material da plantação que você pegou e acondicionou num silo. Isso, por si só, já é sinal de economia, né? Exatamente. Assim, quando você trabalha, né, com isso, acaba reduzindo o custo, né, de alimentação dos animais. Então, primeiro porque você evita que eles fiquem sem alimentação, né, então a segurança alimentar daquele rebanho, mas assim o produtor ele já também direciona aquela área para a produção das forragens
e isso otimiza muito o processo, né? Porque ele acaba não precisando depender de tanto insumo externo da propriedade para alimentar esse rebanho. Existe um país que adote com mais frequência? O Brasil já está avançado nesse método ou ainda realmente o pecuarista mantém essa questão da alimentação, vamos dizer, por outros meios do que um cultivo utilizando o resultado da própria plantação? Por exemplo, o processo de ensilagem ele é muito antigo, né, e muito utilizado em muitos países, né? Então, principalmente países como a Europa utilizam muito, os Estados Unidos, que eles têm uma estação de inverno muito rigorosa. Então, eles obrigatoriamente têm que produzir essa forragem e armazenar para alimentar os animais durante o inverno, né? Mas no Brasil, hoje, ele desponta tem muita adesão dos produtores, né? Principalmente nas regiões que estão trabalhando com confinamento de gado e corte e nas bacias leiteiras, isso tem crescido muito, né? O nosso país ele deu um salto nesse sentido muito grande nos últimos anos, né? Na última década, digamos assim. Temos características de manejo separadas aí para o caso do gado de corte ou leiteiro, né? Mas não me responde agora não, somente após o intervalo. E você fique por aí com a gente, que já o Roger Barros, que é analista técnico da Quintia Brasil, zootecnista, vai trazer para a gente mais orientações de como a gente pode alimentar melhor o rebanho. Já estamos de volta, o intervalo foi bem rapidinho, vamos seguir direto para a nossa conversa com o Roger Barros. Então, a gente conversava sobre essa maneira de nutrir melhor o rebanho e também servindo para gado de corte, gado de leite, mas existe uma certa característica de que diferencia justamente para não interferir, talvez, ali na qualidade do leite também, né? Isso, exatamente. Por exemplo, para bovinos, geralmente eles podem ser usados em outra categoria, silagem, né, em estratégia, mas é muito mais utilizado para animais em confinamento, né, em terminação, e ela entra, muitas vezes, claro que isso depende da dieta, do objetivo desse confinamento, ela entra numa inclusão variável, né, uma inclusão um pouco menor. Já para bovinos de leite, como você havia comentado, a gente trabalha, ela é a base da alimentação para as vacas leiteiras, né? Então, ela entra numa inclusão muito grande nas dietas. E existe uma particularidade muito grande que é na hora do processamento dessa silagem, principalmente a silagem de milho, que a gente tem que atender o tamanho de partícula adequado, né? Tem que fazer um acompanhamento técnico na propriedade para nós termos a porcentagem de fibra ideal para que essas vacas possam ruminar e não afetar a produção, a gordura no leite, né? Então, se você às vezes tem um processo de silagem lá de milho que foi picado muito fino e essa silagem tem muito amido ou na dieta tem muito amido por fora, você pode ocorrer um problema de acidose nos animais e aí prejudicar, né? Ocasionando a queda de gordura no leite. Entendi. E, Roger, existe uma diferença aí também na questão dos benefícios numa fase reprodutiva? Esse tipo de manejo alimentar ajuda, facilita, melhora essa reprodução? Sim, como eu comentei, né, estrategicamente ele é usado ali para, por exemplo, para repor o score de condição corporal de alguns animais, principalmente de vacas de cria, quando a gente fala de gado de corte. Então, um alimento mais energético, né, uma forragem com mais energia, ela vai trazer esse benefício para nós, né? Então, essas vacas elas vão conseguir manter, né, ou recuperar um score de condição que elas perderam por estar amamentando o bezerro e vão ter uma reprodução melhor, né? Elas vão conseguir ciclar melhor nesse período. A questão, eu sei que você chegou a falar nesse aspecto, mas só para aprofundar mais um pouco, Roger, questão gastro. Há uma digestão mais facilitada na absorção desses nutrientes,
caso da fibra, né, para se aproveitar melhor essa vantagem, é necessário você dosar ali a quantidade de ofertada, né, oferecida ao gado. E como é que pode ser trabalhado isso para que justamente o animal não sinta na hora da digestão uma certa alteração? Sempre que a gente vai trabalhar com a silagem, se os animais eles não estão adaptados, eles não comeram previamente, a gente tem que fazer uma adaptação. Então, a gente vai fazer um protocolo de adaptação para fazer uma inclusão e aumentando essa inclusão na dieta para que isso não traga nenhum malefício. O que tem que ficar muito atento é a questão, o processo de fermentação da silagem, ele acaba melhorando um pouco algumas qualidades que ela tem, né? Então, se o processo for bem feito, o processo fermentativo for bem feito, por exemplo, na silagem de milho, você acaba tendo uma melhor digestão desse amido, que está ali nessa forragem, né? E outra, por exemplo, o sorgo também tem uma porcentagem de amido, então você acaba utilizando, desde que tenha um processamento bom também, né? Você acaba melhorando isso. Então, sempre é necessário adaptar essa silagem, né, aos animais, né? Aqueles animais que não comeram e até mesmo aqueles animais que estão confinados, que recebem silagens frequentemente, eles também devem ser adaptados quando a troca de silos, né? Então, ocorre muito isso nas propriedades, que ocorre trocou de um silo para o outro, né? Acabou um, começou outro, e aí existe uma queda na produção de leite, por exemplo, que é uma coisa que a gente consegue evidenciar no dia a dia. Então, por quê? Porque não foi feita uma adaptação, né? Então, todos esses processos têm que estar bem alinhados para você não minimizar os prejuízos ao alimentar seus animais. Roger, que nem para a gente, né, nós humanos, a dieta é sempre de pessoa para pessoa, né? Vai depender do seu metabolismo e tudo. É possível o pecuarista, às vezes, só no olhar, identificar alternâncias em déficit nutricional ou até um abuso nessa nutrição? Apenas no olhar, o gado começa a apresentar uma certa lentidão no caminhar, fica mais querendo ficar deitado. Tem alguma percepção para que você veja se ele realmente está bem alimentado? Então, existem, né? Assim, geralmente os técnicos eles já estão mais capacitados para olhar esse tipo de situação, né? Mas o produtor ele também pode ter essa visão. Então, os indicadores que nós temos ali no dia a dia, olhando o rebanho, então, como você comentou a respeito que a dieta humana ela é muito individualizada, né? No rebanho, não, né? A gente faz para o rebanho, né? Mas a gente tem como observar, por exemplo, um score de fezes, que a gente fala, ou um score de enchimento de rumen, então a gente acaba observando o flanco do animal e olhando se está mais vazio ou mais cheio. A ruminação mesmo, né? O ato do animal voltar, regurgitar o alimento para a boca, a gente consegue ver se esse animal tá ruminando bem. Então, são algumas impressões que a gente tem quando a gente olha no rebanho, né? E até, por exemplo, tem animais que estão muito gordos, né? Por exemplo, no bovino leiteiro, a gente não preconiza que eles sejam exageradamente gordas, né? Os animais. Então, a gente consegue olhar, a gente tem um score de condição corporal também, que a gente consegue fazer isso tanto para gado de corte quanto para bovino de leite. A gente consegue olhar, de certa forma, o estado geral do lote e dizer como que tá, né? A alimentação não está boa ou está ruim, né? E existem outras ferramentas também que a gente usa, que é a avaliação do consumo dos animais, né? Então, tem fazendas que elas sabem o quanto estão fornecendo, né? Quantos quilos de alimento estão fornecendo para aqueles animais, pesa-se as sobras o que sobrou daquele coxo e aí se faz o consumo. E a gente sabe, a partir dessa variação, se os animais estão comendo bem, não estão, né? E a gente consegue dizer aí por que o desempenho está bom ou ruim a partir dessas impressões. E interessante também, a gente está sempre de olho no equilíbrio, nem de mais, nem de menos, né? A regra para tudo na nossa vida e também na hora de cuidar do nosso rebanho. Agora, Roger, a Quintia Brasil já tem bastante tempo no mercado, é direcionado, especialista nesses insumos, vocês estão em contato direto com os pecuaristas.
Você tem percebido essa melhor, vamos dizer assim, noção do produtor de gado nesse quesito, a alimentação? Ele vê o quanto ele pode aumentar a sua produtividade e também, consequentemente, na qualidade, a partir do momento dessa noção melhor do manejo alimentar? Isso, a Quintia está aí há 50 anos no mercado, né? Então, fornecendo nutrição para os produtores, né? Insumos para a nutrição. E a gente faz acompanhamento no campo dos nossos clientes e tem visto isso, né? Então, cada vez mais, quem está permanecendo na atividade é aquele produtor que tem olhado esses pontos, né? Ele está mais atento à alimentação, à produção de uma boa forragem, a uma boa alimentação, tanto seja ela mineral, proteica, energética para os animais, porque ele acaba vendo que a partir disso ele está tendo bons resultados, né? Então, o acompanhamento técnico também das propriedades é muito importante e isso que vai impactar diretamente. Então, cada vez mais a gente vê que os produtores eles estão preocupados com isso. E isso é importante para nós porque a gente consegue atingir um novo patamar, né, na parte de tecnologias ligadas à nutrição animal, né? E, Roger, antes da gente terminar, eu acho que é importante a gente colocar na cabeça do pecuarista que é melhor prevenir do que remediar. Então, assim, além de ser uma opção, às vezes, muito mais em conta, digo, economicamente, isso faz só bem. A ensilagem só faria bem ao gado, né, na parte nutricional, realmente repor todos os nutrientes necessários para manter a força, o vigor, né, e a saúde, né, porque é o bem-estar animal em primeiro lugar, né? Exatamente. Desde que o processo seja feito de maneira adequada, ele só traz benefício, né? E ele não necessariamente ele exclui outras técnicas, né? Ela vem para agregar e para somar e visa atender as necessidades dos animais, né? Das diferentes categorias animais na propriedade. Então, é uma estratégia muito importante e muito viável, né? Pois hoje o custo alimentar, né? O custo de dietas é muito caro, né? Então, quando você produzir uma forragem que você consegue baratear e isso faz com que o teu negócio tenha um sucesso. É isso. Roger, então um recadinho para o pecuarista ficar sempre atento às novidades nutricionais, mas nunca largando mão técnicas, às vezes alternativas, que fazem bem e que estão ao alcance do pecuarista, né? Exatamente. O pecuarista ele tem que estar atento às técnicas que já são consolidadas, né? Melhorar os processos nela, né? Então, às vezes é feito de uma maneira assim, faz por se fazer, mas pensar sempre em fazer da melhor forma possível a técnica, que isso vai te trazer um resultado lá na frente, né? Às vezes ela tem um investimento, mas ela tem um retorno muito grande, né? Então, isso é extremamente importante. Tá aí, zootecnista Roger Barros, muito agradecido por trazer informações importantes ao nosso pecuarista, o pecuarista que tem destaque, afinal de contas, nossa carne tem qualidade, nosso rebanho tem bastante aceitação lá fora também. Então, muito obrigado por trazer sempre informações e ensinamentos aqui pela gente. Eu que agradeço pela oportunidade e sempre que precisar estamos à disposição. Tenho certeza que você adorou, porque eu gostei muito, porque a gente quer levar informação fiel para que você, pecuarista, se dê bem na sua criação e nas suas vendas, claro, para ter rentabilidade. Até o próximo programa.